Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Missão Educar, o programa onde a estrela principal é educação. E desde já, você pode mandar sua mensagem aqui para a UpTV, na telinha da UpTV aí, manda sua pergunta, sua participação, a sua dúvida, manda para a gente aí, participe. O programa de hoje está sensacional. E se você quiser falar conosco durante a semana, nós temos nosso e-mail, né? Que é o missãoeducar2012@gmail.com. Está na tela aí para você. missãoeducar2012@gmail.com. E nós temos nosso grupo no Facebook também, que é o Missão Educar. Nós temos lá quase 450 educadores participando. Entra lá, conheça, participe, poste. E também nós temos a nossa página de curtir. Curta lá, Missão Educar. E aí você vai receber todas as nossas novidades. Sempre, todo dia a gente tem alguma novidade para passar para você e você vai nos acompanhando. O programa de hoje vai falar sobre a bandeira brasileira. O que você sabe sobre ela? E o que você não sabe? O que nós não sabemos? Vamos conhecer esse símbolo tão importante, esse símbolo augusto da pátria, né? Que é a bandeira brasileira. Bom, antes de começar, eu vou então dar para o pessoal que vive pedindo para a gente aí os contatos do professor Dirceu Moreira, para os trabalhos, né? Na área tanto de RH como na área de educação, são os workshops, os congressos, as capacitações, né? E também os seus livros, são 16 livros. Então entra lá no site dele, dirceumoreira.com.br, ou então no Facebook, Dirceu Moreira e também Palestrante Dirceu Moreira. Não tem como você não conhecer. Entre lá, verifique tudo e olha, ele tem temas para todas as necessidades. E se por acaso o seu tema, a sua necessidade for diferente, ele também trabalha em cima e entrega para você o trabalho de primeira qualidade. Falando nele, vamos cumprimentá-lo. Bom sempre, professor Dirceu Moreira. Serrano, bom sempre para todos os nossos teleinternautas, mas hoje um bom sempre especial. Há muito tempo que o nosso país vem perdendo os verdadeiros símbolos da sua pátria, incluindo dentro desses símbolos a bandeira brasileira. Uma bandeira hasteada, me lembro do tempo de criança na escola, em que a gente entrava a bandeira hasteada, cantava o hino nacional, e tudo isso foi se perdendo ao longo da história, e hoje nós temos aqui a grande oportunidade, e talvez até dentro de um programa de televisão, pela primeira vez, que se fale realmente da bandeira brasileira com um outro significado, através da nossa convidada muito especial de hoje, a professora Miriam. Bom, e aí o resto é com você. Não, é você que vai apresentar. Sou eu que vou apresentar? Claro. Puxa vida. Professora, com certeza. Olha, o Serrano, quando a gente fala professora, em primeiro lugar é assim, uma pesquisa muito tempo atrás mostra que quando você diz o termo professor, a credibilidade é de 82%. Ninguém acredita nisso, mas é uma das profissões mais confiáveis. Então, só em cima disso, a professora Miriam Cicerelli, que é uma pessoa assim, altamente estudiosa na área da geografia, uma historiadora, e que viveu durante muito tempo junto com jovens, ensinando, e ela vive sempre dizendo que está sempre aprendendo, e hoje aqui ela vai nos ensinar, e nós vamos ensiná-la também através de algumas perguntas dentro do programa, para falar dessa riqueza que é a nossa pátria simbolizada pela bandeira do Brasil. Então vamos mostrar e cumprimentá-la, né, Dirceu? Isso. Professora. Cadê a professora técnica? Cadê a professora? Cadê? Seja bem-vinda, professora. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Então, eu vou aqui ler, né, algumas coisas. Resumida? É bem resumidinho. Esse foi bem, ela já me mandou bem resumidinho, facilitou bastante. Então, a professora Miriam Cicerelli, ela tem licenciatura em História pela Unesp de Assis, Estado de São Paulo, licenciatura em Pedagogia na FJR de São Bernardo do Campo, e como experiência profissional, eu não vou falar, não vou ser deselegante aqui, dizer quantos anos foi isso, né? Mas é um exercício efetivo na disciplina de História e também no cargo de diretora escolar da Rede Estadual do Ensino do Estado de São Paulo. Ela tem uma grande história nessa área, né? E é uma especialista quando se trata da bandeira brasileira. Então, eu só vou agradecer rapidamente nossos patrocinadores aqui, e o Dirceu já vai mergulhar nessa nossa viagem pela bandeira brasileira com a professora Miriam. Vamos agradecer, então, os nossos patrocinadores, que são a Acerplan, o DNA da educação.
Também a Ravan, que é qualidade em alimento e em atendimento. Ravan, desde 77 com a gente, tá aí o site da Ravan, né? Agora vamos falar daqui a pouquinho melhor sobre esses dois. E também temos a Gebidoyan Comunicação, onde a arte é algo natural do dia a dia, mas que salta aos olhos de muita beleza. E agora então, Diceu Moreira, por onde começamos? Serrano, isso é uma tarefa difícil. Quando você pensa em bandeira, em um símbolo como que é a bandeira brasileira, a gente podia começar falando assim: professora Miriam, essa questão da heráldica, que é uma ciência que estuda a questão das bandeiras, e a nossa bandeira, eu gostaria que você iniciasse isso falando um pouquinho do histórico, do início dessa questão da nossa bandeira. Depois nós vamos avançar até chegar ao dia de hoje. Mas dentro dessa heráldica, dessa ciência toda, como é que começou essa história da nossa bandeira? Pois não. A bandeira brasileira, como todos os outros símbolos, ela é interpretada através da heráldica, que é uma ciência que não só estuda brasões, insígnias, estuda todo tipo de símbolo. Não é? E uma coisa interessante é que a palavra heráldica, etimologicamente, ela vem do latim, que significa heraldus. Heraldus é o anunciador, o arauto. Então, todo símbolo, todo movimento, toda obra, ela se firma num símbolo. Por quê? Porque esse heraldus, não é? Ele vai anunciar a sua obra e ele vai construir a sua obra em cima desse símbolo. Então, a nossa bandeira, ela está comunicando, ela está informando através de toda a sua simbologia o que ela representa. Isso, exatamente. Uma bandeira, ela retrata o inconsciente coletivo de uma nação. Então, ali estão os propósitos, os objetivos, a missão dessa nação. Então, tudo que se relaciona aos ideais estão dentro daquele símbolo. Por isso que a bandeira brasileira ela é importante, porque tudo que se diz do povo brasileiro, do Estado brasileiro, está contido na bandeira. E a gente pegando assim, vamos lá. Então, o convencional é assim. A cor verde significa isso, cor amarela, aquele que é o tradicional, o verde das matas, o amarelo do ouro, né, o azul da paz e tal. E além disso, e por trás disso, o que significam essas cores? De onde que elas... O que escolheu? Alguém escolheu? Eu achei bonito o verde, achei bonito o amarelo. Como é que se deu esse processo? Eu até vou pedir, aí eu na empolgação de chamar o professor para falar da bandeira, eu não dei alguns avisos do salve nem do oro, vou deixar para daqui a pouco, mas então eu vou pedir à técnica que pule esses dois avisos por enquanto e ponha a bandeira um pouquinho aí, porque a professora vai falar um pouquinho e a gente vai estar vendo a bandeira. Depois a gente volta para poder dar os anúncios. Ok, pessoal? Okay. Vamos lá ver. Então, você podia, Miriam, pegando aí então dentro dessa temática, como é que surgiu a escolha e o que elas representam além do que está aparecendo? Além desse convencional do verde das matas, eu acho que isso o nosso povo já está cansado de saber. Precisa saber um pouco mais da outra verdade. A bandeira brasileira, a origem dela, a atual bandeira, é da proclamação da República. Mas toda essa simbologia, ela já tem um histórico. Tem um histórico através das bandeiras já anteriores a esta. Sim. Então eu posso voltar um pouco no tempo, não é? Até chegar ao 15 de novembro, então começamos diretamente isso, nesse acho que fica daí. melhor para a gente entender. Então, as bandeiras... Acho que aí pode. As bandeiras históricas, não é? Correspondem à própria história do Brasil. Porque, para a maioria dos historiadores, nós temos
10 bandeiras, porque eles consideram também a bandeira da Ordem de Cristo, que era de D. Diniz, não é? E que tinha a cruz dos Templários, a cruz da Ordem de Cristo. Sim. E depois, já com a primeira propriamente brasileira, não é? A bandeira real com a cruz e o escudo real, tirando um pouco a cruz mais o escudo coroado, a bandeira com a esfera armilar, primeira bandeira com o fundo verde, o retângulo verde. É importante falar porque essa bandeira, ela foi criada na época do governo essa bandeira, ela foi de 1669. Quando houve a Batalha de Ajobarroca, os cavaleiros da Ordem de Diniz, eles levavam o estandarte verde, que a ordem era verde, a bandeira da ordem era verde. Então, o rei adotou a bandeira, o fundo verde. Então, na verdade, já tem uma origem da cor verde. A cor verde é não da ordem templária, mas da ordem de Avis. Da ordem de Avis. E que depois, não é? Essa bandeira também está ligada à Casa Real de Bragança. Sim. Surgiu a casa do Dom Pedro, do Dom João, né, que já está mais ligado à história. Então, eis o nosso verde. Eis o nosso verde. Outro verde que não só as matas brasileiras. Esse daí é a origem do verde na bandeira. E o amarelo, temos alguma chamada ou posso continuar? Bom, agora, já que você deixou o pessoal curioso... Eu posso continuar. Eu vou dar os avisos rapidinho, a gente vai voltar já. Então, técnica, a gente vai voltar um pouquinho para trás para dar um aviso, afinal de contas, daquele grande encontro que vai haver lá no Guarujá, né? Que é só para o pessoal da eubiose, né? Que é a Jornada Eubiótica do Guarujá, né? E que vai ser de 4, 5, 6 de dezembro agora, palestras inéditas, cerimoniais, temas geográficos, as linhas dos garás, mundos internos, astrologia agartina, né? Mais informações e inscrições na linha do Facebook do Salve Albenor. Todo mundo conhece, né, da eubiose. Então entra lá, o Salve atende todo mundo, dá todos os detalhes, você se inscreve, não perca, porque vai ser sensacional. E temos um outro excelente encontro também agora, que já aí é aberto para eubiotas e não eubiotas, né? Você pode ir, convidar alguém com você e tudo mais, que é o terceiro encontro dos amigos do novo ciclo, né? Do Mosaico do Novo Ciclo. Tá aí, o terceiro encontro dos amigos do Mosaico do Novo Ciclo, programa Vida Inteligente, será dia 5 de dezembro em São Paulo, lá na Rua Tutóia, né? Com a presença do filósofo Jorge Antônio Oro. Está aí o e-mail para você poder se informar melhor e tudo mais. Na linha da Délia da Mata, chama-se Délia da Mata, no Facebook, né? Você encontra todas as informações também. E tem o e-mail dela. Está um pouco ruim para ler na tela, mas eu vou dizer para você que é Délia da Mata, tudo junto, né? Délia da Mata, @hotmail.com. E aí, a gente, professora, a gente tem a imagem da bandeira, como a senhora já viu, né? Conforme a senhora vai achando que é importante trazer a imagem da bandeira, a senhora vai falando que o pessoal da técnica vai pondo, para a gente mostrar, olha, o ciclo, o losango, as estrelas e tudo mais, né? Serrano, eu gostaria de primeiro encerrar essa questão da sequência das cores, e a gente volta nas formas, né? Porque continua. Então, tem o verde, depois aparece o amarelo, quero saber como essa bandeira que está aí, que está fácil bandeira aí, ela já é muito aproximada, né, da forma atual. Que bandeira é essa, professora? Esta bandeira é a do Império Brasileiro. Quando houve a proclamação da independência do Brasil, tanto Dom Pedro como Dona Leopoldina, eles resolveram
usar o verde e o amarelo, porque o verde é da Casa Real de Bragança e o amarelo correspondia à Casa da Áustria, dos Habsburgs e Lorena. Então, usou as cores da austríaca e portuguesa. Por que Habsburgo, da Áustria? Porque ela era arquiduquesa da Áustria. Ela seria herdeira da Áustria, mas se casou, não é? E recebeu o título de arquiduquesa e veio para o Brasil. Quando houve a proclamação da independência, quem estava no governo como regente era a Dona Leopoldina, e ela é que assinou o decreto de independência do Brasil. Olha só que curiosidade, hein? Mandando um soldado, não é, levar a notícia para Dom Pedro, que estava na província de São Paulo. De Santos, voltando, né? Porque naquela época precisava proclamar o decreto. Então, Dom Pedro recebe as cartas de Dona Leopoldina e de José Bonifácio e proclama a independência. Então, isso, ainda ela continuou no governo, não é? Do dia 2 até, ela começou em agosto e governou até o dia 19 de setembro, porque deu tempo para que ele voltasse da província para poder, então, preparar a coroação como imperador. Que maravilha, quer dizer que hein? temos uma mulher novamente aí na presença fazendo as coisas, não é, professor? Quer dizer, ela era uma pessoa muito instruída e ela resolveu, então, que estava na hora de assinar o decreto. É aquela história, né? O Zé Bonifácio e ela se juntaram para fazer o Dom Pedro tomar a decisão final, né? Isso. Agora, professora, e a nossa bandeira atual? A gente sabe que é da República, mas como ela foi idealizada? Por que ela é como é? Bom, a bandeira brasileira atual, ela foi idealizada por uma comissão, não é? Logo após a proclamação da República. E os idealizadores são Raimundo Teixeira Mendes e Miguel Lemos. O desenho foi de Décio Vilares. O sentido astrológico veio de dois astrônomos, que eram Pereira Reis e Luiz Cruz. E o lema, inspirado por Benjamin Constant. Então, essa foi a comissão que idealizou e que concretizou a bandeira da República Brasileira. E aí sai esse brasão aí que tem no centro. Eles resolvem, então, fazer algumas modificações e conservar algumas coisas, não é? O que eles conservam? Eles conservam a cor verde, não é? O retângulo, e o fundo, não é? Com o losango amarelo e influenciado, então, por essa comissão, eles vão colocar no centro um globo, e esse globo, então, continha estrelas. Segundo o decreto assinado no dia 19 de novembro de 1889, que foi o dia da criação, que é o dia da bandeira, não é? O dia ali que aprovou, que ficou concretizado, né? Ficou concretizado, então, a criação da nova bandeira. Só que é interessante, teve uma bandeira que foi a bandeira que teve o período mais curto de existência. Uma bandeira que foi hasteada no dia 15 de novembro. Ela tinha 13 listas, verde e amarela. E não tinha muito a ver com os brasileiros e durou 4 dias. No dia 19, ela já foi destituída e foi implantada, então, a atual bandeira. Você achava que confundia com a bandeira norte-americana também, né? Bom, além do mais, né? Vamos continuando aí. Vem esse decreto, está assinado, tudo bem. Deu para a técnica mostrar aqui a imagem do que foi então, o céu do Brasil? Isso é o céu naquele dia, professor, é isso? Bom, dá para mostrar essa imagem? Segundo a lei,
Aqui, ó, tá lá, tá mostrando ela. Segundo a Lei 5.443, de 28 de maio de 1968, o artigo 9º, diz o seguinte: as constelações correspondem ao aspecto do céu na cidade do Rio de Janeiro, às 8h30 do dia 15 de novembro de 1889, às 12 horas siderais, e deve ser considerada como vistas por um observador fora da esfera celeste. Esta aqui é a esfera celeste do dia da proclamação. Dia da proclamação. Então, como estava o céu no Rio de Janeiro às 8h30? Então, eles escolheram algumas constelações para que pudesse fazer, então, a presença dentro da bandeira. Na verdade, aí é que está o interessante, porque o traçado simbólico da bandeira brasileira é uma construção estética a partir de uma projeção astronômica. Muitas pessoas criticam, mas não está de acordo com esta carta celeste. Ela está ao contrário. Exatamente. Ela está ao contrário. As estrelas estão do lado contrário da bandeira. Pois bem, a bandeira ela traz algumas características, porque, na verdade, ela é mais uma projeção astral do céu, né, da esfera celeste. Então, como havia uma influência grande também da astrologia, não é? É como se fosse um mapa astral. Uhum. É como se fosse um mapa astral. Então, houve uma correção. E eles fizeram um céu espelhado. A bandeira, as estrelas, por exemplo, o Cruzeiro do Sul, ele tem raio infinito e ele está ao contrário da carta celeste. Vamos ver então, vamos ver aí, técnica, a bandeira do Brasil. Qual que é uma das três, só para o professor ilustrar essa história aí do Cruzeiro do Sul, né? Que, aliás, aparece no hino da bandeira Cruzeiro do Sul, né? Tá aí, ali, ó. A bandeira destacado ali, bem ó, destacada, a bandeira bem destacada. Pode ver até que ali na bandeira ela está aparecendo luminosa. Por quê? Além das cores, chamadas cores nacionais, serem o verde e o amarelo, o Cruzeiro do Sul, ele é um símbolo também da pátria. Não é? Então, aí está em destaque dentro da bandeira. Nós temos até algumas comendas, a Ordem do Cruzeiro do Sul, essa outros coisa toda, sim. né? Então eu vou pedir só a senhora e o professor Liceu, só um segundinho, para a gente falar da nossa Acerplan. Vamos voltar à técnica. A técnica está dançando comigo hoje, coitados. A Acerplan, que você sabe que é aquela empresa que cuida da gestão do seu estabelecimento escolar, né? É o DNA da educação. A Acerplan, ela faz a sua administração, seu RH, a parte de finanças, a parte de marketing, né? Ela cuida de toda essa parte não educativa da escola, né? Todo esse arcabouço, esse apoio da escola. E a Acerplan faz duas coisas. Ou ela faz a gestão da sua escola para você, ou então ela prepara, capacita a sua equipe para que a sua equipe possa fazer a gestão. E até duas coisas juntas também. Ela pode capacitar a sua equipe e também pode dar uma supervisão, uma auditoria em cima disso, até que a sua equipe possa andar com as próprias pernas e fazer a sua gestão tranquilamente. E olha, gente, a Acerplan tem a terceira jornada educacional. Temos também agora a 8ª etapa da jornada de gestão educacional, que está viajando o Brasil inteiro, né? Passou agora há pouco aí já por Fortaleza, está indo agora para Belo Horizonte. Então acompanhe lá no site da Acerplan e no Facebook também, acerplan.com.br, ou então o Facebook da Acerplan, toda essa movimentação, porque essa capacitação é levada no Brasil inteiro, né? E o atendimento também. E a sua escola, a qualquer momento que quiser, pode sim contar
com essa assessoria fantástica que a CEPLAN dá, para que você possa, então, focar-se na sua vocação maior, que é a educação, com a segurança de que você vai ter agora nesse final de ano, né, a rematrícula, a retenção de alunos, a concorrência, essa crise, a sua escola vai sair fortalecida de tudo isso e terá um 2016 esplendoroso, mantendo a melhor qualidade para os seus alunos, ok? A CEPLAN. Então, agora voltando à nossa conversa aqui, gente, a professora falou aí dessas formas geométricas e tudo mais. O professor Liceu Moreira falou, mas o verde não é só mata, é muito mais que isso, né? A senhora pode dar uma pinceladinha para nós sobre essas cores e esses formatos geométricos? Ela estava falando do verde, ela falou do amarelo, agora a curiosidade minha em cima, como é que se introduziu essa questão desse globo azul aí? Por que ele aparece? Qual é o... Porque o primeiro você já falou que é o verde, você já falou o que é o amarelo. Agora aparece um azul aí, que não existia, que não tinha nenhuma bandeira. Como é que surgiu isso? O Cruzeiro do Sul, por exemplo, ele aparece em quase em todas as bandeiras, né, de Portugal. E, então, nesta bandeira, a cruz foi sublimada. Quando os descobridores vieram para o Brasil, né, os navegantes, eles não trouxeram uma cruz lá no seu estandarte da caravela? Sim. Então, a ordem de Cristo tinha a cruz. Quando Cabral chegou no Brasil, ele rezou uma missa e ergueram uma cruz. Então, a cruz era muito importante dentro da história de Portugal. Não é? Então, como esta constelação ela está muito visível no hemisfério sul, então eles resolveram sublimá-la num céu dentro deste globo. Não é? Só que, como essa bandeira ela teve influência também maçônica, né? Na época, quase todos os republicanos eram maçons, ela traz uma simbologia oculta muito grande. Não é? Não só no aspecto astrológico, mas também em outros aspectos. Então, podemos falar, inclusive, que se trata de um céu que está em construção, porque, segundo a legislação brasileira, se houver alguma modificação na federação, tem que também se modificar a bandeira brasileira. Uhum. No caso, por exemplo, a última transformação, não é, que ela sofreu foi em 1985, no governo de Fernando Collor de Mello. E foram acrescentadas mais 5 estrelas porque haviam sido criados mais 5 estados brasileiros. Porque também cada bandeira, aliás, cada estrela corresponde a um estado da Federação Brasileira. Agora, o azul tem um significado, agora, já que é outro. Popularmente, ele seria o símbolo de um azul da paz, alguma outra coisa. O azul representa esse espaço, então, que eles tentaram colocar o Cruzeiro do Sul lá. É isso. Para ficar um céu. Porque, na verdade, quando você olha o céu, ele não é sempre azul. E quando aparecem as estrelas, ele fica um pouco mais negro, mais escuro, né? Esse céu, não é? Ele tem um sentido dentro do aspecto oculto, não é? Como se fosse um mundo, não é? Que estivesse gravando, imprimindo todas as experiências que os brasileiros estão conseguindo absorver dentro da nossa história. Então, é um céu em construção que está além da nossa visão, porque é como eu disse, quem está observando segundo a lei, a lei da criação da bandeira, o observador desse céu, ele está fora da esfera celeste. Quando, na época
da proclamação, não havia astronautas, não havia nem, inclusive, piloto. Né? Então, quem seria esta pessoa que está observando? Alguém está observando o nosso mundo. Alguém está de olho no Brasil. Seria um astronauta? Não é, porque naquela época não tinha. Seria um ET? Não sei. Mas podia ser, sei lá, podia ser a própria divindade que está de olho neste país. Eu até encontrei uma coisa na internet dizendo que esse símbolo, que esse globo poderia ser um olho. Isso é um olho, tem um sentido de observação, né? Bem. De observar alguma coisa. Existe muita gente que representa a bandeira como se fosse o olho, próprio globo ocular. Agora, a curiosidade é minha, não sei se o Serrano vai ter alguma curiosidade em cima disso, que ele queira fazer a pergunta. Essa é minha, não sei se seria de alguém que estivesse nos assistindo também. Por que essas constelações foram as escolhidas? Dá para a gente ter Bela pergunta, professor. Bela pergunta, hein? Tem propósito, porque as constelações, elas também têm um significado. São 27 estrelas e 9 constelações da bandeira atual, não é? De início, elas eram 22. E dentro do conhecimento mais, vamos dizer, esotérico, está muito relacionado à realização dos arcanos maiores. E sendo que são 22 estrelas, mas segundo os próprios ocultistas, há 5 estrelas que auxiliam as 22 estrelas. Daí você veja que chegou um momento em que se completou as 27. Houve também, dentro do nosso conhecimento, o professor Henrique, ele já previa também a criação da estrela que corresponde ao Distrito Federal. Então, ele já tinha falado sobre Brasília antes de Brasília existir, e já tinha dito o que iria acontecer na bandeira brasileira. Muito bem. Okay. Então, agora, vamos dar uma pequena pausa e vamos falar das delícias da Ravan, né? A Ravan, que é qualidade em alimento e também em atendimento. Tá aí, ó. Desde 77, fornecendo para todo mundo. Olha, você, na Ravan, o problema na Ravan é escolher. São mais de 600 opções de alimentos, entre doces, salgados, sopas. Olha, que maravilha aí. Isso aí é um frango xadrez, né? E doces, e tortas, e gelados, capelete, por exemplo, né? E você, então, pode ter na sua casa para qualquer momento, inclusive aqueles semigelados e tudo mais. Olha que sopa deliciosa que está aí. E essa mesa, então, fantástica, né, gente? A Ravan tem 3 lojas em São Paulo. Tem Ipiranga, Vila das Mercês e Vila Santa Catarina. Porém, para você que é o privilegiado de morar na Grande São Paulo, você pode entrar no site da Ravan, www.ravan.com.br. Você escolhe lá o que você quer e a Ravan entrega para você na sua casa, no seu trabalho, na sua escola. Olha que maravilha, hein? Então não perca, o problema lá é escolher. Entre no site, veja lá, escolha o que você quer. E você também tem o Facebook Ravan, né? Que você também pode conhecer as delícias pelo Facebook. Mas não se esqueça, alimentação de qualidade e um ótimo atendimento é Ravan. E agora a gente vai aproveitar a oportunidade aqui para falar de um assunto que é a Imagem 11 aí, técnica, que é um curso para alfabetizadores de adultos, né? A gente sabe que tem muita gente que quer trabalhar como voluntário aí para ajudar as pessoas, né? E existe um curso gratuito para alfabetizadores de adultos, que é um método, inclusive, de alfabetização, criado pela professora Gilza Moura Pedrosa, né? E ela disponibiliza isso gratuitamente. Então, para quem quiser, acharam a Imagem 11 aí, pessoal, para poder mostrar? Então, quem quiser, esse curso ele vai acontecer aqui em São Paulo, dia 28 e 29, agora, de novembro, né? Novembro ainda, tem um mês pela frente, 28 e 29 de novembro. E quem quiser participar desse curso para ser alfabetizador, pode procurar a organização desse curso, que vai acontecer. Vai acontecer aqui em São Paulo, na Aclimação, na Avenida Lacerda Franco. Então, o telefone de lá, eu não sei se a técnica está com algum problema, mas eu vou falar então,
O telefone de lá é o 3208-9914. 3208-9914. Tá aí, ó. Opa, que maravilha. Então, olha, é o curso de alfabetização, né? Tá aí as datas, o telefone e também o endereço. Avenida Lacerda Franco, 1059, Aclimação. E mais informações aí já para o Brasil inteiro, manda e-mail lá para gilsamouropedrosa@gmail.com, que ela te informa onde está acontecendo isso em qualquer parte do Brasil. Aqui São Paulo está aí, no 3208-9914. Fantástico, uma grande iniciativa. Esperamos que você possa estar lá também e se realizar, né? Colocando aí as pessoas aí em condições de poder ler, escrever e participar da nossa sociedade. Então, continuando a conversa agora. E aí, professor, vamos para onde agora? Eu continuaria para a gente fazer aquela história da bandeira, a gente fechar. Sim. Pelo menos as cores e as formas, porque tem mais uma forma aí. Tem uma faixa. Quem colocou essa faixa, os dizeres vêm de onde, que influência é essa, o significado, inclusive, das 15 letrinhas que estão lá dentro da faixa em branco. Mais uma cor, branco. Bom, esta faixa, ela pode simbolizar a própria eclíptica, não é? Uhum. Ou então a faixa zodiacal. Vamos ver então a bandeira novamente? Alguns dizem... Vamos para outra bandeira, pessoal, a bandeira retangular mesmo? Podem também... Vai ficar mais fácil de ver? Imaginar que seja Imagem 6B. Um raio de luz, ou uma ponte, ou simplesmente um local para se colocar um lema. Uhum. Ou seja, a palavra de ordem do país. Qual a palavra de ordem do Brasil? É ordem e progresso. Qual a origem deste lema? É um lema positivista que tem origem no pensamento de Augusto Comte, que significa amor por princípio, ordem por base e progresso por fim. Esta frase, não é? Esta ordem, ela é escrita em verde. Ela é escrita em verde. Toda bandeira brasileira, ela segue normas para a sua confecção. A própria legislação, então, ela vai determinar de forma específica qual a localização de cada estrela, não é? Uhum. E qual o tamanho, como deve ser feita, como deve ser usada essa bandeira, não é? Como que ela não pode ser usada, principalmente. Principalmente como não pode. Ela tem um tamanho padrão que tem 20 módulos de comprimento e 14 de altura. São as proporções que tem que ser São usadas. as proporções da bandeira. Estas medidas de altura e comprimento é que determina a localização e a distância de tudo que contém dentro da bandeira. A parte do céu, a gente usa quadrículos, não é? Faz quadrículos e toma como referência as próprias letras de ordem e progresso. Então, por exemplo, a estrela Próximo, que representa o estado de Amazonas, ela fica bem embaixo da letra O, não é? Uhum. E a bandeira, aí o destaque, principalmente o destaque, não é, da bandeira, é o Cruzeiro do Sul. Ele fica bem na direção da letra P, porque a letra P de progresso, ela divide a bandeira em duas partes simétricas. Uhum. Porque existe uma característica muito interessante a respeito dessa bandeira. Quando eu divido a bandeira em duas partes, e eu tenho o círculo, não é? Esse círculo ele tem um ponto central, um ponto de repouso. Esse ponto de repouso, ele foi deslocado para cima, na direção, então, da letra P, da letra P de progresso. A perspectiva mudou e transformou um outro ponto de fuga. E a eclíptica, ela obedece uma inclinação determinada, não é? Da esquerda para a direita. E isso daí fez com que se criasse
um movimento dentro da bandeira, porque todas as formas, elas devem ser entendidas como sendo volume. Então, nós temos o paralelogramo, o hexágono, não é? O círculo não é. O Círculo, né? Tem os dois triângulos que formam, então, que formariam um hexágono se cruzassem os dois, não é? E temos o globo. Então, não é um círculo, não é é um globo. É um globo. É um globo, só está no plano, só por uma questão do plano. E né? como esse ponto de fuga, ele elevou, não é? Ele deu um movimento para as próprias estrelas do Cruzeiro do Sul, elas se elevaram no plano do céu. Então, elas assumiram um destaque. Elas ficam bem ali na direção da letra P. Acompanha a curvatura, inclusive, né? Acompanha a curvatura. Então, é como se fosse estivesse obedecendo um ciclo, não é? Porque a bandeira, ela tem duração, ela tem construção, ela tem evolução. Ou seja, não é qualquer um que pode fazer uma bandeira, estática, né? Não, ela é dinâmica. Ela é dinâmica. Não é qualquer um que pode chegar e uma bandeira. Mas, Miriam, eu estou aqui que nem criança agora. Porque faz de conta que eu estou lá naquela escolinha, eu sou aquele moleque lá dos seus 4, 5 anos de idade. Eu falei assim, tia, por que essa estrela está tão sozinha lá em cima? Sim, as outras todas estão embaixo. Por que ela está lá? Por que tem uma estrelinha Nós tão estamos falando sozinha de inclusão, você não excluiu aí, coitadinha lá sozinha. Por quê? Por quê? Onde fica essa estrelinha isolada? Ela fica bem em cima do O da palavra progresso. Bom, como eu já disse, talvez tenha alguma influência, porque o signo que rege o Brasil é Virgem. Não é? E essa estrela é a espiga da constelação de Virgem. Segundo os astrônomos, ela estaria escondida atrás da linha da eclíptica, mas eles então elevaram ela. Por quê? Porque esse símbolo da constelação representa a deusa Ceres, que é a deusa da colheita. Ela vem com o cesto e um feixe de trigo na mão. Então, muitos estudiosos dizem que o Brasil esconde a semente. O próprio professor Henrique dizia que a esperança da colheita está na semente. E daí o Brasil ser o celeiro do mundo? O Brasil é o celeiro das raças. Não é? O Brasil tem uma característica, nós temos 200,4 milhões de habitantes, mas temos todas as raças, as etnias, num intenso caldeamento. E é aqui que nós teremos a nova raça do continente, né, sul-americano no futuro. E por isso que a bandeira também tem um sentido profético, porque ela também mostra isso por causa desse isolamento dessa bandeira aí. Uma coisa para lembrar, que talvez para os noibiotas que estejam, não é? O professor era do signo de Virgem. Né? Então, o professor Henrique era do signo de Virgem, né? Representa ali. Não, e a proclamação? Também. Não foi 7? 7 de setembro. Então que está dentro do quê? De Virgem. A única estrela que deveria, não é, estar no lado de cima é essa Próxion, que está aqui na próxima letra O da ordem e progresso. Porque ela é a única que fica acima da linha, né, do Equador. Enquanto que as outras todas fazem parte, então, são constelações austrais. São constelações então, do hemisfério sul. São constelações austrais. Posso também falar, se der tempo, não é? Sobre quais são os estados e quais as constelações. Agora a senhora e o professor Luciano são mágicos, porque nós temos aí 8 minutos, 7 minutos para acabar o programa, e a conversa está tão boa, e o assunto é muito rico, né, professor? Bastante. A gente vai falar agora Esse é um assunto que precisa ser falado mais vezes. Então, enquanto eu vou fazer aqui a chamada da Gebidoyan, eu vou pedir a vocês dois que na linguagem de sinais resolvam. Vamos falar disso,
dos estados, ou vamos falar de como devemos, as regras para se hastear, porque as duas coisas não vão ser possíveis nesse primeiro momento. Infelizmente. Né? Mas a gente teria uma outra oportunidade. Então, pessoal, olha, quando se fala, a gente está falando de arte aqui, né, hoje da bandeira, quando você fala de artes visuais, Gebidoian trabalha com toda essa área gráfica, essa área de impressão, essa área digital, tudo que você quiser. Você está vendo aí catálogos agora, por exemplo, né? Pode ser capas de livros, pode ser peças publicitárias para anúncios em jornais e revistas, pode ser sites, olha, isso aí são cartazes, né, diversos. Então, Gebidoian, isso aí são logotipos, olha que coisa maravilhosa, logotipos. É uma coisa difícil de você falar, de você fazer, porque sempre tem simbologia e tudo mais. Então, a Gebidoian, ela trabalha com criação, ela cria, e também ela produz arte visual, tanto para impressão, como também digital. Então, quando você quiser qualquer um cartão, um folder, um cartaz, um site, um banner, enfim, o que você quiser, é só falar com a Gebidoian, né? E a Gebidoian está aí, ó, gebidoian.com.br, e também no Facebook, que você acha dessa maneira também assim, consulte lá o que você quiser e aquilo que você nem imagina, que vai te surpreender, você encontra na Gebidoian Comunicação, ok? Agora, temos aí uns 5 minutinhos mais ou menos. Vamos ver então o que nós vamos falar para encerrar, né? E agradecer muito aí daqui a pouco a presença da professora aqui com a gente, dar o contato dela para vocês, que muita gente está curioso para poder aí saber mais depois, né? E a gente depois tem a nossa fase final também, né, professor? Então a coisa é muita coisa para pouco tempo. Não, eu vou deixar o meu tempo dedicado à professora, mas gostaria só que você, né, nessa parte final, pudesse dizer, porque hoje a gente vê as pessoas usarem a bandeira das coisas formas mais extravagantes, e outro gostaria que você falasse um pouco sobre essas normas, sobre o uso nas escolas, o mínimo de que você tenha de ter respeito por um símbolo nacional, como é a bandeira brasileira. A Lei 5.700 de 1971, ela dispõe sobre o uso correto da bandeira. A bandeira tem que ser hasteada de sol a sol. No dia da bandeira, ela é hasteada ao meio-dia e arriada às 18 horas. Não é? E se for hasteada à noite, ela deve receber luz direta. Se ela estiver, por exemplo, num desfile acompanhada de outras bandeiras, ela deve vir à frente, 2 metros à frente das demais bandeiras. Se ela estiver numa sala de conferência, ela tem que ficar colocada acima da cabeça do palestrante para não ficar encoberta. Não é? Ela sempre deve ser colocada em local mais central e destaque entre as outras bandeiras. Quanto ao uso, não é? As pessoas não podem usar bandeiras que já estejam em mal conservação. Elas devem ser encaminhadas para um posto policial mais próximo, para que elas sejam incineradas no dia 19 de novembro, porque é o único dia que não pode destruir a bandeira. E geralmente deveria ser em praça pública, a destruição dessas bandeiras que não estão em uso. E também não podemos usar a bandeira assim para toalha de mesa, para, enfim, mau uso dela em trajes, não é? A pessoa põe um biquíni de bandeira, isso daí pega muito mal, não é? Então, tem esse tipo de infração que tem pena para isso. É que a lei brasileira, às vezes, não vai sair prendendo todo mundo que faz mau uso, mas dá prisão. Eu acho que a gente devia aprender, pelo menos com os americanos, né, que valorizam tanto a sua bandeira. Se bem que hoje o que eles estão fazendo com a bandeira deles também, não gostaria que veja isso no Brasil, não. Porque eu digo assim, é que qualquer festinha tem as bandeiras e tudo mais, mas olha, de qualquer maneira, nosso tempo se esgotou realmente. A gente agradece demais, professor, a sua presença aqui conosco. A gente já sabia que o assunto era riquíssimo, né? Acho que nós conseguimos passar alguma coisa para o nosso internauta, né, professor? Esse assunto, dentro de todos os assuntos a gente fala, mas esse era um assunto que, numa outra oportunidade, Miri, a gente gostaria de voltar com esse assunto. Por quê? Porque nós estamos falando de um símbolo, assim como tem acontecido com o hino nacional, assim como tem acontecido com outros símbolos que representam a pátria brasileira,
e que espero que esse programa seja repetido aí para muitas escolas, para o pessoal possa ver, possa entrar em contato com você e de repente a gente voltar aqui e montar uma outra coisa de uma outra maneira, assim, aprofundando um pouco mais esses detalhamentos. Fazer a parte 2, né, professor? A parte 2 do programa, né? Eu acho que não, porque é Né? muito especial. Não Então, se fala, ninguém vê nada, ninguém fala nada, absolutamente nada a respeito de bandeira. Então nós tivemos essa ousadia, contamos com a sua colaboração, professora. Então vamos colocar o e-mail aí para o pessoal. O e-mail da professora, para quem quiser entrar em contato com ela, para poder saber um pouco mais sobre esse assunto, né? Ela é muito ocupada, mas a gente sabe que ela é apaixonada pelo assunto. Tá aí, ó. miriam.li@terra.com.br. Vocês podem manter contato, ela vai respondendo conforme for sendo possível, né? E a gente promete que a gente traz ela aqui em breve para a parte 2 desse programa. E vamos então deixar tudo muito clareado, como o professor falou muito bem, as escolas também aproveitarem esse conteúdo. E aí, professor, fica o seu encargo agora, aquela frase que homenageia nossos professores. Ah, sim. Então, professora Miriam, vai para você, talvez pelo grande amor e carinho que a gente tem pelo Brasil, uma frase do professor Henrique José de Souza, que fecha o nosso programa sempre, que é: o homem não é sábio porque sabe, ele é sábio porque ele ama. E a gente sabe muito bem que o professor Henrique sempre colocava que a palavra amor jamais vinha separada da sabedoria. Então, pela sua sabedoria, pelo amor que você tem, que é muito tempo como educadora, e pelo carinho especial que você tem de estudar um assunto desse tão complexo, porque envolve muitas coisas, você não falou aqui nem 1% que tudo isso significa, então essa frase fica em sua homenagem. Ok? Então, pessoal, já estouramos o tempo, já estamos sendo expulsos daqui. Agradecemos demais a sua presença com a gente aí, nosso teleinternauta. Esperamos estar com você na semana que vem, segunda-feira que vem, aqui no Missão Educar novamente, na UP TV, para a gente continuar falando de educação, que é a nossa história principal. Até lá, então.